Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é a pastora Elizabeth e eu venho através desse vídeo contar para vocês um pouco do meu testemunho e eu espero que através desse testemunho você seja alcançado pela palavra de Deus, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa fortalecer a tua fé e que através desse testemunho você venha ser edificado com a palavra de Deus. Eu quero te mostrar que através desse testemunho, Deus ele trata conosco de várias as formas, que Ele causa situações nas nossas vidas para que possa haver mudança também entre nós, sobre nós, e para que você seja fortalecido, capacitado, tenha experiências para contar e almas sejam alcançadas e edificadas através da tua fé e do teu testemunho. Eu aceitei Jesus com meus 19 anos e antes disso passei por muitas situações que não quero vir trazer nesse testemunho agora. Em outra oportunidade estarei contando meu testemunho completo, mas eu quero falar através dessa palavra nesse momento a respeito da minha vida sentimental, da minha área conjugal, a qual nós sabemos que muitas mulheres hoje têm passado por muitas situações difíceis com o casamento, com relacionamentos, e isso não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Nós vemos aí no mundo hoje em dia muito feminicídio, muitas situações que nós mulheres passamos. Isso, como eu já disse, não só fora de ministérios, mas também dentro do ministério. E eu quero trazer para você essa tarde, nesse momento, algo que eu passei e que eu tenho certeza que muitas mulheres também passam e não tem coragem de falar, de se expressar e muitas vezes até mesmo de lutar pela sua bênção, a sua vitória. Eu sei que muitas vezes tem muitas mulheres que eu tenho certeza que se ouvir esse vídeo serão fortalecidas, irão também se identificar com o que eu passei. Talvez não da mesma proporção, mas algo vai tocar em teu coração, porque muitas mulheres hoje dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, às vezes sofrem agressões físicas, agressões psicológicas, agressões verbais e se calam. Assim como eu passei e me calei. Então eu quero contar para você um pouco do meu testemunho, para que Deus faça através da tua vida e para que você creia que Deus tem algo sobre a tua vida sim, e que Deus pode mudar a tua vida sim, e que muitas vezes Deus permite tudo isso para que eu e você aprenda e se fortaleça cada dia mais em nome de Jesus, amém? E como eu já falei, eu aceitei Jesus com meus 19 anos, tive um casamento com um homem a qual me levou para a presença do Senhor. Tive 2 filhos com esse homem, louvado seja Deus, e após 7 anos e meio de casamento, nós viemos a nos divorciarmos, porque depois de 4 anos de casado, ele se desviou da presença do Senhor, e você sabe, a Bíblia diz que quando o homem se afasta, ele passa a fazer coisas que nunca fez, e que são 7 demônios que vêm. Mas depois desse meu casamento, desse divórcio, saí com 2 filhos, continuei a minha vida. Deus já vinha tratando esse homem como pedra de tropeço na minha vida, porque tinha algo maior para fazer na minha vida. E ele seria um impedimento sobre isso, porque ele não queria mais servir ao Senhor de forma alguma, naquela época. E eu saí da cidade de Guarulhos e fui para a cidade de Pernambuco, morar com meus 2 filhos na casa da minha mãe. E ali Deus começou a trabalhar de um modo diferente na minha vida. Mas o Senhor já tinha falado ao meu coração, usando profetas, usando servos de Deus na casa dele, que algo novo viria sobre a minha vida, que eu ainda passaria por situações, a qual Deus me daria experiências para contar no meu testemunho. E ao aceitar Jesus com 19 anos, meses depois Deus usou um profeta para mim e disse que eu teria experiências para contar e testemunhos para aconselhar pessoas que tivessem até a idade de ser meus avós. No momento eu não entendia, não sabia o que era aquilo, mas guardei ao meu coração. E após esse meu divórcio e essa minha viagem, uma mudança totalmente de endereço, de cidade, tudo,
eu tive que recomeçar com 2 filhos pequenos, um com 4 anos e alguns meses, a minha menina com 1 ano, ainda nem andava, mas Deus é aquele que faz como Ele quer. E na cidade que a minha mãe morava, eu comecei a procurar ministérios. Foi difícil para mim me encaixar em um ministério, porque você que é acostumado no ministério, quando você muda para se adaptar, para você fica muito complicado. E perto da casa da minha mãe não tinha um ministério, que eu congregava em São Paulo, na Assembleia de Deus de Madureira. E eu tive que procurar um ministério que eu pudesse me encaixar. No início não consegui, fui congregar com a igreja dela, mas não me adaptei. Não fui aceita também no ministério pelo fato de ser profetisa, pela forma que Deus me usava. O pastor também não me chamou no canto e disse: não tem como você ficar aqui, porque tudo que Deus manda você fala. E eu aceitei, né, tranquila, de boa, e procurei um ministério que eu pudesse me adaptar com o chamado de Deus na minha vida. E achando esse ministério, comecei a congregar ali, e depois de algum tempo que eu estava congregando naquele lugar, o pastor me deu meus cargos, né, me colocou como dirigente de interação, departamento de senhoras e tudo mais. E ali eu conheci um jovem rapaz que, mesmo sabendo que eu tinha filhos, e devido ao pastor estar falando ali que eu tinha que me casar, porque eu era uma mulher solteira com filhos, não poderia estar fazendo a obra sozinha, uma pregadora não poderia estar só, tem que casar, são regras e ministérios. Mas, irmão, a gente muitas vezes, por sermos seres humanos, nós vemos a aparência e esquecemos de julgar o caráter, de ver o que está em nossa volta. E muitas vezes Deus mesmo permite essa situação. Isso aconteceu comigo. Naquele lugar, naquela cidade, na situação que eu já estava passando com 2 crianças, eu não me senti bem na casa da minha mãe. Aluguei uma casa, porque quando a gente casa, que tem filhos, aí ninguém quer voltar para casa de mãe e pai. Eu já não tinha meu pai, minha mãe sozinha, mas também não me senti bem. Aluguei uma casa, passei a viver com meus filhos, próximo da casa dela, mesma rua. Mas fazendo a obra, eu conheci um rapaz no ministério, não vou entrar em detalhes. E esse rapaz passou alguns meses, conversamos com o pastor e marcamos para nos casarmos. E nesse negócio, alguma coisa foi mudando. Eu não conhecia bem o seu testemunho de vida real, sua família. Só o conhecia mesmo no ministério, não me interessei em saber profundamente quem ele era. Só realmente o que se passava dentro da igreja. E muitas vezes ele contava o testemunho dele, mas é como se algo tivesse tampado meu ouvido, meu entendimento. Apesar de ser uma mulher de Deus naquele momento, eu estava fragilizada pela situação da minha vida, me deixei levar pelas emoções. E ali nós passamos a ter um relacionamento e conversamos com o pastor para depois a gente vir a nos casarmos. Isso facilitaria para mim, não só para ter alguém para me ajudar com meus filhos, como também ministerialmente, porque eu cairia aquele julgamento de uma mãe solteira fazendo a obra. Mas não sabia eu que eu iria passar. Então eu comecei a orar, algo me incomodou, depois de algo que eu comecei a passar com aquele homem, mesmo a gente só no relacionamento no início. E eu comecei a orar e perguntar a Deus se realmente aquele relacionamento era de Deus, porque eu estava pensando em desistir. E naquele meio, em minha madrugada eu estava orando e Deus me deu uma revelação. Em um arrebatamento de espírito, Deus me levou em uma sala de madrugada e eu via meu corpo ali no chão, eu orando de joelhos, e a minha alma fora do meu espírito, né, meu corpo, em outro lugar. E aquela voz me dizia: tu me pediu para ver, eu te trouxe aqui para te revelar o que está para passar sobre a tua vida. E a Bíblia diz que nada acontece sem que o Espírito Santo de Deus venha avisar os seus. E Deus me avisou. Perdão, Deus me alertou o que eu iria passar naquela situação. Naquele arrebatamento de espírito. Aquela voz me falava assim: olha para ali. Eu olhava para o lado, uma parede branca como um telão, e ali começava a passar a minha vida. Eu via a minha imagem, via a imagem daquele homem.
E aquela voz dizia para mim, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser humilhada, mas você tem que casar com este homem, porque através dele Deus vai fazer algo sobre a tua vida e sobre a vida dele. E eu comecei a chorar e eu falava, Senhor, se eu já não queria casar, agora é que eu não quero mesmo. E mais uma vez o Senhor falava, você vai ser humilhada, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser traída, mas você tem que casar, porque tem algo sobre a tua vida e sobre a vida dele. Mas depois de alguns anos, eu tirarei eles da tua vida e te darei alguém que vai te fazer feliz e você vai viver em paz. Irmão, no momento eu não entendi. Eu entrei em desespero, comecei a contender com Deus, jejuar e orar e dizer que não aceitava aquilo na minha vida, porque eu já tinha sofrido muito e eu precisava de alguém que me trazesse paz, me trouxesse alegria e que cuidasse de mim. Não que eu fosse cuidar de alguém, principalmente para uma mudança espiritual. Mas olhando pelos olhos carnais, aquele homem, para quem não conhecia, era tudo o que uma mulher de Deus precisava dentro da igreja. Porque ele pregava, ele profetizava, ele louvava. Quem chegasse dentro da igreja e falava, esse é um homem, verdadeiramente um homem de Deus. Mas só para quem não o conhecia, só para quem olhava ele dentro da igreja, só para quem via ele pregando dentro da igreja. Porque o homem pregava, profetizava, marchava, o fogo descia, mas ele era só dentro da igreja. E ali quando Deus falou isso para mim, eu entrei em desespero, porque Deus me mostrou que eu ia passar futuramente, não naquele momento. Mas eu tinha que aceitar. Fui falar com meu pastor, disse que não casaria mais. Meu pastor aconselhou me casar pela obra. E começaram a surgir situações complicadas. Mas estava muito próximo do casamento, já tinha sido marcado no cartório. No dia do meu casamento parecia que eu estava em um velório. Tudo deu errado, nada deu certo. Eu triste, chorando. Mas na hora de casar, irmão, digo a você que eu não vi como eu casei. Eu só escutei quando o juiz disse se eu aceitava e era para assinar lá o documento. Eu não vi quando eu assinei. Foi como se tivesse saído nos meus sentidos. Quando eu tornei em mim, eu sei que já estava o papel assinado e não fui eu que assinei. Foi o próprio Deus que fez com que eu assinasse aquele papel. Que a minha vontade era sair dali e não me casar. Mas casei. E quando nós chegamos em casa, começou o meu tormento, alguns dias depois. Começou Deus me provar, começou Deus me mostrar o que Ele disse que eu iria passar. Mas eu entendi, depois de tudo que eu passei, que Deus me fez passar por aquilo. Porque quando eu via pessoas na igreja, mulheres dentro da igreja, sofrendo com o seu esposo, que marido que traía, marido que batia, marido que não permitia elas irem à igreja, para mim aquilo ali era um absurdo. Eu não aceitava, era inadmissível aquilo. Eu falava, que tipo de mulher é essa? A Bíblia diz que eu posso me divorciar por causa do adultério. A Bíblia diz que eu posso procurar justiça. A Bíblia diz isso, isso e isso. E eu era contra as irmãs que aceitavam todo esse tipo de frustração no casamento e não tomavam atitude. E Deus me ensinou na pele, no ai, que eu estava errada, que não era daquela forma. E quando Deus me ensinou é porque Ele tinha algo comigo futuramente. Como uma pastora, na época eu não era pastora, eu não era ungida missionária, eu apenas fazia a obra como uma diaconisa, como uma obreira normal. Mas a minha visão era que se o casamento não vai bem, se divorcie, cada um vá para o seu canto e acabou. E Deus me disse para mim, não é assim que eu quero que você ensine as minhas filhas. Quero eu te usar nessa área, mas primeiro tu vai ter que aprender. Se alguém traísse, e não existia perdão para mim, era separação, era divórcio. Então Deus me fez passar por um casamento de dor, de traição, de um casamento abusivo, a qual eu passei agressão física, agressões psicológicas, verbais, e tudo que você pensar emocionalmente eu passei com este homem.
pouco tempo depois que nós nos casamos, mesmo ele na igreja pregando, profetizando, marchando, todo mundo elogiava o profeta, todo mundo elogiava o homem de Deus, mas só eu sabia o que eu passava dentro de casa. Chegava na igreja, marchava, pulava, né, um ministério, entre aspas, pentecostal, mas a qual Deus trabalhava profundamente, e Assembleia de Deus de Belém. Me perdoe estar dizendo o nome de ministérios, mas é para que você entenda que em todo lugar tem, todo lugar existe. E naquele lugar, meus pastores, enganados com aquele homem, faltou visão de Deus, faltou direção do Senhor. Aí você pode dizer, mas pastora, por que você não contava? Porque eu tinha medo. Ele me ameaçava, falava que se eu contasse, ele me matava. Muitas vezes eu dormia ao lado do meu maior inimigo, que era meu esposo, porque muitas vezes Deus dizia para mim, não dorme, porque se tu dormir ele vai te matar. E no outro dia ele estava pregando em cima de um púlpito, profetizando em cima do púlpito. E o que mais me doía muitas vezes era ver aquele homem subindo no altar, pregando a palavra, e eu sentada lá embaixo, triste, angustiada, depressiva. E eu vejo muitas vezes profetas chegando sobre o altar, sobre ele, colocar a mão sobre ele e dizer, eis que eu tenho me agradado de ti, eis que Deus tem se agradado de ti, quando o homem era todo errado e só eu e Deus em casa sabia o que eu passava. Quantas vezes eu preguei em ministérios, quantas vezes eu pregava dentro da igreja e saindo de dentro da igreja, chegava em casa e eu apanhava. E não era apanhar, levar um tapinha, não. Apanhar de me machucar mesmo, apanhar dos vizinhos escutarem meus gritos pedindo socorro. Apanhar de ver aquele homem querer me matar dentro de casa e meus filhos trancados dentro do quarto, que graças a Deus, pelo menos com meus filhos, ele não fazia nada. Quantas vezes eu fui agredida, humilhada, sofri, queria me separar e Deus falava, não é o tempo porque tenho algo contigo. Alguém não entende, alguém não entendia, julgava, perseguia, afrontava, mas só eu sabia o que eu estava passando. Passei muita necessidade, nunca chegou pessoas para bater na minha porta para ajudar, porque via a situação de homem que ele era. Eu fui perdendo as minhas forças, fui perdendo a minha fé, fui perdendo a minha esperança, mas nunca deixei Jesus. Passei muitos meses dentro de casa sem poder sair para pregar, porque ele tinha inveja e ciúme do meu ministério. Quando eu pregava, ele dizia que eu não sabia pregar nada, que eu não prestava como profeta, que eu não era mulher de Deus, e aquilo foi me oprimindo. A minha autoestima foi caindo e eu simplesmente passei a aceitar as palavras dele sobre a minha vida e perder as minhas forças. Uma mulher que expulsava demônios, uma mulher que fazia a obra, viajava, pregava fora. Passei a ficar trancada dentro de casa, com medo dele, com vergonha do que ele fazia, com medo da situação, porque ele saía e me deixava dentro de casa trancada, não podia atender um telefone, porque tinha que atender no Viva Voz para ele ouvir. Ele dizia que era homens me procurando, dizendo que era eu que estava arrumando machos, lá fora a palavra era essa. E eu fui ficando cada vez mais prisioneira de mim mesma. E muitas pessoas me conheciam como profetisa, como mulher de Deus, como serva do Senhor, e eu fui perdendo a minha identidade, fui perdendo a minha vida. Meus filhos ali cresceram vendo essa situação, e nessa vida, irmãos, eu vivi durante 6 anos, pedindo a Deus para me separar, mas eu tinha medo, porque também ele me ameaçava. Até um dia que uma mulher bateu na minha porta pedindo para me orar por ela, porque ela me conheceu, ouviu falar do meu nome, ouviu falar de que eu pregava, que eu era missionária, ouviu falar que Deus me usava com cura, e ela foi pedir para que eu viesse orar por ela, pela uma sobrinha dela, que estava hospitalizada com 2 meses de vida, uma bactéria no fígado, nos rins, aliás, e que os médicos tinham desenganado e falado que aquela criança só viveria durante 30 dias. E eu fiquei com medo dele chegar e ver aquela mulher dentro da minha casa. E eu disse a Deus o que é que eu faço. E eu expliquei a situação a ela, que não poderia orar por ela, mas que eu ia fazer o possível para ir na casa dela no outro dia. Antes disso, eu passei por uma situação
antes de sair dessa cidade que eu estava, antes dessa situação dessa mulher que foi bater na minha porta, esquecendo um pedacinho do meu testemunho que eu vou falar, eu, já no começo do meu casamento, eu tive uma gravidez, e essa foi uma gravidez de ovo embrionado. Não conhecia esse tipo de gravidez, que é uma gravidez que você tem o saco gestacional, mas você não tem um feto. E com 4 meses de gravidez, que o sonho dele era ter um filho, eu já tinha 3 do meu outro casamento. Então ele queria um filho dele. E assim eu engravidei. E foi uma gravidez de ovo embrionado. E eu descobri com 4 meses da pior maneira possível, porque quando eu descobri foi época de carnaval. Eu estava no trabalho da minha mãe, que ela trabalhava no Sesc, e lá tinha um pé de jambe bem grande, bem alto, e ele subiu para tirar a jambe para mim, que eu estava grávida, e para outras pessoas que estavam ali. E quando ele subiu lá de cima, a galha quebrou, numa altura mais ou menos de 6, 7 metros de altura. Ele começou a descer, passo a passo, lentamente, as galhas quebrando, e eu embaixo dele só escutava das galhas quebrando. E ele caiu nos meus pés, a cabeça inchou, ele quebrou o braço, o pulso, e no momento a cabeça dele ficou muito inchada, isso aqui ficou tudo igual. Eu me abaixei, pus as mãos, orei, repreendi o espírito de morte, que foi a primeira coisa que veio sobre a minha mente. O livramento foi muito grande naquele dia. E naquele dia, quando ele entrou no hospital na SAMU, os bombeiros socorreram. Quando ele entrou no hospital, Deus tomou uma enfermeira para ele e disse: olha, homem, eu te trouxe aqui, eu te peguei para te mostrar que eu sou Deus. Tu disseste que ia sair da minha presença, que ia pular carnaval, digo eu para ti, vai agora. Então, dentro dessa situação que Deus começou a tratar com ele, terminou pagando o preço também, porque através do susto, o médico mandou com que eu fizesse uma ultrassonografia e eu descobri que estava com essa gravidez de ovo embrionado e era necessário fazer uma coletagem, era necessário fazer um aborto, e meu útero é fechado, meu útero é de cabeça para baixo, não era para mim ter filhos, e eu tenho, pela misericórdia de Deus, porque eu paguei preço para o Senhor me dar meus filhos. E meu útero é virado de cabeça para baixo, e foi descoberto que meu útero é de cabeça para baixo ali, nessa gravidez de ovo embrionado, e o médico me internaram para fazer uma coletagem, e meu útero não abria, e não poderia ser forçado. E se cumpriu uma promessa que Deus fez, como falou para mim, de um testemunho que o Senhor falou que eu iria passar 6 anos antes disso tudo. O Senhor usou uma profeta para mim em um monte e disse que eu iria passar pelo vale da sombra da morte. E foi exatamente nesse momento que eu fui passar pelo vale da sombra da morte, nessa gravidez de ovo embrionado. Eu passei 10 dias em um hospital internado entre a vida e a morte, tive 4 hemorragias seríssimas. Os médicos não queriam colocar a mão sobre mim porque sabia que eu estava com risco de vida. Para fazer uma coletagem, irmão. Veja o que Deus trabalha pela rebeldia do homem, que era o sonho da vida dele. E o Senhor disse: vou eu tirar, vou eu fazer. E o Senhor mandava eu pregar, o Senhor mandava eu fazer a obra. Eu não estava mais fazendo por causa dele. E nessa situação, depois de 10 dias internada, para quem conhece um remédio chamado Cytotec, você sabe que muitas mulheres morrem com 2, 3 Cytotecs. Dentro do hospital aplicaram em mim 40 Cytotec durante 10 dias, que foi para abrir meu útero, e meu útero não abria. Por isso os motivos das hemorragias. E no último dia, louvado seja Deus, a médica entrou no meu quarto e disse: ninguém quer colocar a mão em você, porque você pode entrar e não sair. Foi quando, nesse momento, eu disse: olha, doutor, se for da vontade do Senhor morrer, eu morro aqui, mas se não, é as mãos de Deus que vai usar a tua mão para fazer na minha vida. 10 dias eu já não aguentava mais, as enfermeiras já me conheciam, os médicos já me conheciam. E as enfermeiras diziam: você veio para cá para pregar a palavra do Senhor, você veio para cá para fazer a obra, porque eu pregava aquele hospital inteiro. E no 10º dia aconteceu isso. Eu fui para a sala de cirurgia 4h30 da tarde para fazer essa coletagem. Eu tinha tomado todos esses Cytotecs, vários tipos de remédio, meu útero não abriu. E o médico disse: nós vamos forçar o seu útero e vamos fazer a coletagem, porque não tem mais como você ficar aqui, mas você corre o risco de entrar e não sair. Foi necessário assinar um termo de responsabilidade que a minha mãe assinou, e chamaram minha mãe, minha família, avisaram. Nós entramos na sala de cirurgia
E ali nós ficamos até quase 11 horas da noite. Eu tive outra hemorragia dentro da sala. Quando eu vi o meu corpo indo em óbito, eu tive um arrebatamento mais uma vez de espírito. Eu vi o meu corpo morrendo na maca, eu assistindo de lado com um ser do Senhor, que eu creio que aquele era um anjo. E quando eu comecei a chorar, que eu ouvi a médica correndo para um lado e para o outro, as enfermeiras, uma bolsa de sangue num braço, uma bolsa de sangue do outro. E eu vi como o céu se abrindo. Eu disse, Deus, eu vou morrer. E naquele meio eu chorei e disse, Senhor, eu só te peço uma coisa, guarda meus filhos, guarda a minha família, não deixa que ninguém se perca. Quando eu ouvi aquela voz dizer para mim, não, você não vai morrer, você vai voltar. Você vai dizer que andou pelo vale da sombra da morte, que eu sou o teu Deus e que eu faço sobre a tua vida. E ali mesmo anestesiada, eu comecei a falar em línguas, Deus começou a usar minha boca dizendo, eu sou o que sou. Havia a enfermeira que também era serva do Senhor e testificou comigo tudo isso. E naquele momento que a médica disse, não tem mais jeito, ela entrou em óbito. Foi quando de repente Deus fez um milagre, o sangue estancou, meu útero abriu e foi feito o procedimento que era necessário. E Deus me levantou da sepultura aquele dia. E os médicos disseram que eu não ia poder mais ter filho, que eles iam fazer a esterectomia, mas graças a Deus não foi necessário, mas que eu não poderia mais ter filhos. E ali eu disse, não tem problema, porque eu já tenho 3, Deus me deu 3, e eu não quero mais filhos, para mim tá bom. E eu passei pelo vale da sombra da morte, 2h30 da manhã eu já estava sentada falando, a médica entrou no meu quarto, perguntou à minha mãe o que era que eu estava fazendo sentada, me brigou comigo, porque eu não poderia levantar, porque eu ainda estava em risco de vida. E eu falei, o Deus que fez na minha vida é o Deus que faz por completo. Ela perguntou se eu era índia, pela língua que Deus começou a me usar dentro daquela sala de cirurgia. Ela contou o que aconteceu e ali Deus fez milagre sobre a minha vida. Não sabia que eu tinha passado por aquilo pela rebeldia do homem, a qual tinha dito que ia pular carnaval, que ia se desviar, que ia sair da presença do Senhor. Porque quando Deus diz que trata com o rebelde, Ele trata. Quando Deus diz que marca encontro, Ele marca encontro. Quando Deus diz que faz, é porque Ele faz. E com Deus ninguém brinca. Passando o tempo, eu fui curada de tudo isso. Fomos morar na cidade de Maceió, justamente porque este homem tinha aprontado, desviado da presença do Senhor, e começou a aprontar na cidade de Pernambuco. Nós mudamos para a cidade de Maceió, para ali Deus marcar encontro e concluir a obra sobre a minha vida. E foi onde eu fiquei mais prisioneira ainda, porque eu não tinha ninguém da minha família naquele lugar. Eu não tinha quem me socorresse, quem me ajudasse. E ali eu comecei fazendo a obra escondido, porque ele não permitia. Ali ele começou a me bater mais, ali ele começou a me humilhar mais. Ali eu comecei a ser espancada dentro de casa. Ali quando eu chegava dos cultos, eu apanhava cada dia mais. E ele pregava junto comigo, ele ia comigo, mas eu ficava calada, não contava os pastores, eu não contava a ninguém por medo dele. Quando um dia chegou essa mulher que eu falei a você, que chegou na minha porta pedindo socorro, ajuda pela sobrinha dela, e aquilo pesou na minha consciência. Eu disse, eu vou te ajudar. No outro dia eu fui na casa dela, durante 3 dias seguidos, pela manhã em jejum, fui orar na casa dela. E no último dia, quando eu ia saindo da casa dela, chegou um profeta, um homem de Deus lá, pedindo para que eu orasse por ele. E aquilo me angustiou, porque eu estava desesperada, querendo ir para casa, com medo do meu esposo chegar. E quando aquele homem chegou, que se ajoelhou para mim orar por ele, que eu comecei a clamar, ao invés de eu orar por ele, ele que orou por mim. Deus tomou aquele homem e disse, olha mulher, acaso não sou eu Deus grande para fazer na tua vida? Acaso não sou eu Deus grande para te libertar? Por que tem tu temido ao homem? Por que tem tirado as tuas forças e tu tem estado calada? Meu irmão, aquilo foi um despertar. Eu me ajoelhei gritando de chorar. Eu me ajoelhei ali clamando a Deus com muita vergonha, porque não vergonha do que Deus falou, nem vergonha do que aquelas pessoas estavam sabendo da minha vida, mas vergonha de ter permitido o diabo tirar minha força espiritual, de ter permitido o diabo fazer tudo aquilo comigo. E eu disse, Deus, a partir de hoje, tudo isso vai acabar sobre a minha vida. Eu vou voltar a fazer tua obra. Eu vou me libertar deste homem. E quando eu cheguei em casa, eu já cheguei outra pessoa. Sem medo dele, sem aquele medo dele me bater, sem aquele medo dele me matar.
Porque muitas vezes ele tentava, ele falava que ia me matar. Às vezes eu acordava de madrugada, ele estava andando dentro de casa só como um louco, ou sentado no canto das paredes como um louco, endemoniado. E eu dizia assim, esse homem vai me matar. E eu não poderia deixar ele sem a autorização de Deus, porque Deus permitiu passar por aquilo. Então eu comecei a entender quando as irmãs passavam, e eu julgava e dizia, Senhor, as tuas servas estão passando por isso, pode deixar ele. Quando eu engravidei novamente, o médico disseram que eu não podia engravidar, eu engravidei novamente. Minha mãe entrou em desespero. Minha mãe disse, meu Deus, tu já quase morre, vai morrer agora. Eu disse, Deus deu, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. E ali eu entrei numa quarta gravidez, uma quarta cesariana, grávida deste homem. E mesmo assim apanhando, sofrendo, sendo humilhada. Pagando um preço terrível que só eu e Deus sei o que passei. E assim eu sei que muitas mulheres passam pelo que eu passei. Mas em nenhum momento eu desisti do meu Deus. Em nenhum momento eu desisti de estar com o meu joelho no chão. Muitas vezes eu dobrava o meu joelho para orar. Quando ele me via orando, ele me chutava, que eu ia longe no canto. E ele dizia, você já está aí orando para esse teu Deus, com tuas feitiçarias. E ele era o homem que pregava ao meu lado, o homem que conhecia Deus e fazia isso comigo. E às vezes ele dizia, diz para o teu Deus me pegar. Diz para o teu Deus é nada, teu Deus é um lixo. E falava coisas absurdas com Deus. Um homem que pregava comigo em cima do altar. Igreja, isso dói na minha alma. Eu estou contando isso aqui para você, mas só Deus sabe como eu estou, porque eu não gosto de contar esse testemunho para ninguém. Eu tenho vergonha do que eu passei. Eu vi meus filhos sofrer, mas eu não desisti do meu Deus. Quando eu vejo hoje muitas mulheres querendo desistir, e eu comecei a pagar preço e dizer, Senhor, tira esse homem da minha vida. Senhor, me liberta deste casamento. Permita o meu divórcio. Quando um dia Deus permitiu com que ele me traísse, Deus disse, ele vai te trair. Deus me revelou antes de acontecer. E eu disse, eu sonhei com você, me traindo, você é louca. Você está com ciúme. Eu digo, não, Deus, eu sei o que Deus está me mostrando. E Deus me mostrou o lugar, Deus me mostrou a pessoa, Deus me mostrou tudo. E eu fui falar com aquela pessoa, eu digo, não se envolve com ele. Eu sou uma serva do Senhor, não se envolve. Ela se afastou, ele perdoou, eu disse, eu não vou perdoar. E Deus disse, tu vai perdoar o adultério. Eu não, Jesus. Deus me ensinou em tudo que eu disse, não vou passar. Deus disse, tu vai passar, porque sou eu, Deus, que vou permitir, vou trabalhar na tua vida, vou te lapidar para que tu fiques como eu quero. E Deus fez na minha vida. Deus fez, Deus causou situação para que, por causa de uma coisa mínima, aquele homem foi preso. Já desci direto para o presídio em menos de 24 horas. Foi a minha oportunidade de juntar a roupa dele, entregar na casa da família dele e dizer, olha, não quero ele mais na minha porta. Ele passou 3 meses preso. Me pediu perdão, me ligou dentro do presídio. Deus falou para ele, disse, te coloquei neste lugar porque tu tocasse no que é meu. Mas antes dele ser preso, dentro da igreja, eu disse, Senhor, revela quem este homem é. Eu pedi a Deus muito, muito para que revelasse quem esse homem era. Porque eu vi ele sentado no altar, bêbado. Eu vi ele sentado no altar, muitas vezes fumando, drogado, que fumava maconha. E chegava profetas diante dele e dizia, Deus tem se agradado de ti, irmão. Deus não se agrada de uma mentira. Deus não se agrada de uma coisa dessa, não. O que é que o homem faz hoje em dia dentro das igrejas, colocando a mão na cabeça de outras pessoas, dizendo, Deus se agrada quando o homem é todo errado, todo torto, cheio de hipocrisia, de mentira, que espanca a mulher dentro de casa. Isso é uma vergonha para as igrejas. Isso é uma vergonha para ministérios. E quando eu disse a Deus, tira esse homem da minha vida, Senhor, porque aonde tu me mandar eu vou pregar a tua palavra. Tira esse homem da minha vida, que é onde tu mandou isso, e eu vou tirar a capa, porque eu sei que muitas mulheres estão sofrendo o que eu estou sofrendo. E muitos lá fora dizendo, é homem de Deus. Que homem de Deus nada, irmão, uma vergonha para ministérios. Até um dia que a gente estava no sítio de oração, e chegou uma profeta pequenininha, baixinha, senhorinha. Enfiou o dedo de profeta na cara dele e disse, olha, homem, não me agrada de ti, porque tu faz assim, assim, assim. E contou toda a vida dele em cima daquele altar. Eu já saí de lá dentro daquela igreja sendo esculhambada, porque ele disse, foi você que contou. Não, irmão. Eu e você não precisa contar nada, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Mas a partir daquele momento que Deus tirou aquele homem da minha vida, eu disse a Deus, nunca mais eu quero ninguém, Jesus.
Nunca mais eu quero ninguém na minha vida. Eu vou viver só, solteira, fazendo a tua obra. Vou viver, Senhor, tirando capa de homens como esse. Porque eu sei que muitos ministérios aí estão cheios de mulheres sofrendo o que eu sofri. Onde tu me mostraste, onde tu me revelar, eu vou mostrar quem são. E assim eu passei a viver minha vida. Orando, pagando preço, buscando. Irmão, para esse homem me deixar, eu tive que ir na delegacia da mulher. Eu tive que prestar queixa 3 vezes. Pedi medida protetiva para que ele não se aproximasse de mim. E mesmo assim, ele me ameaçava. Eu fui morar numa boca de fumo para que os traficantes daquele lugar me protegessem. Os traficantes colocaram ele para correr quando ele veio gritar na minha porta, me ameaçando, dizendo: na pastora, ninguém toca, porque ela é a única que ora por nós e a única que nos ajuda. Deus causa situações e estratégias sobre a nossa vida que nós não entendemos. Mas eu aprendi que você não sofre porque você quer, porque Deus permite. Eu aprendi que também nem sempre a gente tem que desistir. A gente tem que perseverar, orar e buscar, porque o Senhor é aquele que faz. Não julgue para que você não seja julgada. E cuidado com as profecias em que você diz: Deus está no lugar, Deus está contigo, sem que Deus esteja. E o Senhor fez, eu passei, criei minha filha. Hoje ela tem 15 anos. Vivi esse tempo todinho com minha filha. Meus filhos, tenho 4 filhos. E fiquei solteira. Tá com 1 ano. Deus começou a falar para mim. 3 anos e meio mais ou menos. Deus começou a falar: vou eu te dar um esposo. E eu disse: Jesus, eu não quero. E Deus disse: vou eu te dar um marido, porque não é mais necessário tu fiques só. Eu disse: Jesus, eu não quero. Não aceito, Jesus. Não quero mais marido na minha vida. Quando Deus começou a usar profetas para mim, dizendo: quem és tu para recusar o que eu vou te dar? E eu disse a Deus: Deus, se é para tu me dar marido, não quero mais um crente. Porque eu fiquei com trauma, com medo de ver aqueles homens no altares, pregando, profetizando e dizendo que eram servos, pregadores fiéis, quando na verdade não eram. Eu disse: se é para tu me dar um marido, me dá um descrente, porque ele vai aceitar Jesus comigo. E eu vou saber que ele realmente vai ser fiel e temente a ti. E assim Deus tem feito na minha vida. Eu vou te contar essa segunda parte desse relacionamento a qual Deus colocou sobre a minha vida há 3 anos e meio atrás. Na segunda parte desse testemunho. Testemunho que eu te contei agora em poucos minutos, para não se prolongar muito, porque eu te contei partes essenciais. Eu não fui detalhista, porque senão ia tomar muito tempo. Mas eu só te contei para dizer para você que tem sofrido no seu casamento, você não está só. Deus está contigo. E assim como você, tem muitas mulheres sofrendo, chorando, pagando preço. Mas eu digo para você: não desista, porque Deus vai mudar teu cativeiro e a tua história. E na segunda parte do meu testemunho, eu vou te mostrar que não precisa você desistir do seu casamento. Deus tirou da minha vida, porque Deus disse que era o tempo que Deus não tinha mais nada com aquele homem, porque ele era rebelde ao extremo. O que ele fazia e as blasfêmias que ele falava com Deus era sobrenatural. Eu pincelei para você um pouco do que eu passei neste casamento de 6 anos que eu vivi com esse homem. Eu apanhei muito. Apanhei dentro da igreja. Levei chute nessa parte aqui, ó. Fui bater em hospital. Tenho um problema na minha mão até hoje. E um chute que ele deu. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Agradeço a Deus por ele. Sabe por quê? Porque foi sofrendo com ele que Deus me fez a mulher forte que eu sou hoje. Para orar por você, mulher que tem chorado, que tem sofrido, que tem pensado em desistir do seu casamento porque o diabo tem entrado. Não desiste não, teu esposo tem jeito. Eu só passei por tudo isso porque Deus queria me ensinar que tem mulheres que sofrem, tem mulheres que choram, tem mulheres que lamentam e elas só precisam de um apoio, de um braço, de uma ajuda para se levantar. Eu posso te ajudar e existem muitas outras pessoas que podem te ajudar. Ergue a tua cabeça e prossiga, porque Deus, Ele é contigo. Você não está só.
Deus está vendo tudo e vai te dar a vitória. Amém? Eu vou encerrar esse testemunho aqui, mas eu vou estar fazendo a segunda parte desse testemunho, contando para você o que Deus ainda fez sobre a minha vida dentro dessa situação, deste relacionamento abusivo que eu sofri tanto com um homem que se dizia profeta, pregador, separado a presbítero de um ministério, a qual muitos pastores hoje em dia fazem isso, cegos, não sabem que o seu membro, a sua ovelha, passa dentro de casa. Eu passei e muitas mulheres passam, porque muitos pastores estão enganados, muitos homens de Deus iludidos, porque pregam, profetizam, falam línguas estranhas. Isso não é tudo que se tem dentro de uma igreja. É necessário ter visão, é necessário pedir a Deus revelação, é necessário verdadeiramente conhecer a sua ovelha e saber o que ela passa dentro de casa. Deus me levantou como uma pastora e pela misericórdia de Deus eu sou uma pastora qual procuro saber como estão as ovelhas e não cuido num caso desse com pena. Peço mesmo para Deus tratar, para Deus libertar, para Deus cuidar desse lar, dessa família, porque só Ele pode fazer. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe e que esse testemunho possa servir para a tua edificação. Em nome de Jesus, eu passei, não desisti, não murmurei, não larguei minha cruz, não deixei o meu Deus. Ao contrário, isso me deu mais força para orar, não só por mim, como por muitas mulheres que têm passado por esta situação. E Deus me ensinou a orar profundamente, ter intimidade com Ele, porque muitas vezes eu estava no chão orando e eu era chutada pelo meu ex-marido. Chutada mesmo. Mesmo assim eu não levantava. Muitas vezes ele dizia, deixa esse ser Deus, porque se você não deixar o seu Deus, eu vou lhe matar. Eu dizia, põe a arma na minha cabeça e me mate, mas do meu Deus eu não deixo do Deus que eu sirvo. Pode me matar porque eu não deixo. Várias vezes eu passei por isso. E estou de pé, igreja, para fazer a obra. Então por que você quer desistir? Por que você quer parar? Ainda tem jeito. Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer e vai cumprir com a promessa de Deus na tua vida. As capas vão caírem. Deus vai fazer porque Deus fez. Quando eu achei que estava tudo perdido, Deus fez na minha vida. Me restaurou, me levantou, me libertou. E aqui eu estou para dizer para você que Jesus é bom e que o diabo não presta. Amém? Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Até a próxima, que eu estarei contando a segunda parte desse testemunho, porque ele é muito longo. E que o Senhor possa falar fortemente ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?